Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online. Glória a Deus. Prazer estarmos aqui mais uma vez. Tudo para a honra e louvor do nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite e ministrar também a palavra dele. Maravilha, né? Então, um dia abençoado. Apesar dos problemas da vida, mas a gente está vivo, graças a Deus, e Cristo vive em nós. Maravilha de Deus. Então vamos ao assunto. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela tua vida, você que está nos assistindo aí, e que Deus tem muitas revelações nessa noite, para mim e para você, que a palavra é para todos, principalmente para mim que estou aqui ministrando. Muitos recados de Deus, muitas revelações. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, em Teu nome santo e glorioso, estamos reunidos já aqui, Senhor, aqui neste local, e pela internet as pessoas que estão assistindo também, entronizada na palavra, a Tua palavra verdadeira, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento oportuno. Agradeço por minha família, agradeço pela minha vida, agradeço pelas famílias, pelas vidas que estão aí nesta noite, ouvindo, escutando a Tua palavra e vendo também o irmão José Ramalho ministrando a Tua palavra para a honra e louvor do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por essas vidas, que eu sei que Tu já abençoaste todas essas pessoas lá na cruz. E hoje, mais uma vez, nós estamos aprendendo a tomar posse dessas bênçãos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vou pegar a letra aqui desse hino. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de Tua vontade, e o vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E muitas coisas você acreditou, viveu no mundo de ilusões, depositou sua fé em homem e não pode responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitas para você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor, corpo e alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com
você é fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Na verdade, essa palavra sonhos é o propósito de Deus na nossa vida. Quando Deus criou o mundo, Ele já tinha um propósito na nossa vida. Um propósito maravilhoso. O propósito de Deus é maravilhas na nossa vida. Temos problemas? Temos. Nosso problema é coisa do dia a dia. Isso não vai deixar de existir nas nossas vidas. Todas as pessoas têm problema. Mas nós temos uma coisa em comum, que nós temos Deus na nossa vida e Ele é fiel para nos dar o suporte, a provisão para nós vencer a batalha no seu nome santo e glorioso. Vamos ministrar a palavra neste momento. Glória a Deus pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já estamos aqui. E aí na tela tem um título. Tem um título aí. A igreja no tempo de Paulo. Como era a igreja no tempo de Paulo? E como é hoje? É da mesma forma, só que inventaram outras coisas. Inventaram depois da cruz. Tudo mudou, que a casa de Deus era o templo. Quando no salmista dizia, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Só existia uma casa de Deus, que era o templo de Jerusalém. Era a casa de Deus. Era tanto que os judeus, todas as festas, eles tinham que comparecer a Jerusalém, e participar das festas. As festas mensal, anual, tinham que estar presentes para celebrar o grandioso Deus, poderoso, soberano. Então já vamos aqui, a igreja no tempo de Paulo, nós vamos abrir aqui a nossa palavra. Aqui eu anoto só os tópicos, nós vamos agora pela a unção do Espírito Santo ministrar a palavra, Você olha para aqui para mim, que eu quero dar um recado para você. Olha, nós somos seres humanos, viu? Nós somos falhos. E esse evangelho é para nós procurar seguirmos o caminho de Deus, andar nos caminhos de Deus. A palavra é para, lá em título de quarta-feira, que é para nos educar, nos ensinar. A palavra nos ensina como viver nesse mundo difícil, Não está fácil viver nesse mundo. Por isso que quando o apóstolo Paulo estava aqui, não estava diferente de hoje. Eram as mesmas situações em lugares diferentes. A terra, desde que foi criada e que o homem passou a existir dentro da terra, cheia de problemas de seres humanos juntos, Então Deus, Ele escolheu um povo. É o povo de Deus. Eu já falei aqui que todas as pessoas do mundo inteiro são filhos de Deus. Quando eu falo filhos, é homem e mulher, porque para Deus não tem distinção de homem e mulher. Para Deus Ele vê nós como anjos, espíritos vivificantes, que quando nós chegar lá na glória, não tem definição de sexo, nós somos semelhantes aos anjos. Jesus, quando estava aqui, pregou sobre a ressurreição. Tem muitas pessoas que acham que nós vamos nesse corpo, vai conhecer as pessoas lá, não. Olha, aproveita a tua vida aqui, deixa de palhaçada, aproveita a tua vida aqui, porque a tua vida é aqui, o único é aqui, essa vida humana nossa é aqui, depois é espiritual, viu? O que aconteceu aqui, ficou aqui, não vai para lá, lá é diferente. Então vamos aproveitar a vida, vamos empenhar com Deus, porque Jesus, Deus, que é uma pessoa só, Cristo, Ele nos conduz em completa vitória, em triunfo. Vamos abrir aqui nossa Bíblia em Romanos. Hoje eu estou aqui para a honra e louvor do nome do Senhor. Romanos 16. Então nós vamos ver também, são 14 cartas.
que o apóstolo Paulo, na época que ele escreveu as cartas, ele já estava de idade avançada. A Bíblia não conta a idade dele. Mas essas cartas tinham um cooperador escrevendo, e as cartas dele ele assinava, era tipo um selo, ele assinava de punho próprio. Todas as cartas têm a assinatura dele de punho próprio. Era o selo, era a confirmação que a carta era dele. Já de Hebreus dá diferença. E os estudos não confirmam se realmente foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Mas foi um obreiro dele. Se não foi Paulo, foi um obreiro dele, porque já estava chegando o final da vida de Paulo. Os próprios judeus mataram Paulo. Como induziram o povo também a matar Jesus lá em Jerusalém. Você lembra? Né? E inventaram mentira para matar Jesus, inventaram um punhado de coisas, mas a única coisa que levou Jesus a ser morto na cruz foi quando Jesus falou sobre o templo. Que ele derribava, ele estava falando do corpo dele, que o corpo dele ia ser derribado e em 3 dias se ergueria novamente. As duas profecias, a do corpo dele e a do templo. A do templo ele profetizou e até hoje está caído lá. Mas Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. A palavra é maravilhosa, tem coisa demais bonita aqui na Bíblia. Viu? Em vez de a gente estar se ocupando com outras coisas, se ocupa com Deus. Deus é maravilhoso, tem tanta coisa bonita aqui, ó, tanta coisa maravilhosa, esplêndida, como eu falei quarta-feira aí na live, sobre Deus já fez na tua vida, Deus já fez na minha vida. Agora nós temos que confessar a palavra e declarar a bênção na nossa vida, trazer à existência as coisas que não existem para o nosso mundo. Romanos capítulo 16. Vamos ver aqui, ó. Romanos 16, vamos começar do versículo 2. Vamos ler o 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Tá vendo? Aqui é uma irmã, tá vendo? Nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Essas igrejas que está falando aqui não era um local igual tem as denominações que fala igreja fulano de tal, igreja de fulano de tal, não. O apóstolo Paulo está se referindo à igreja, às pessoas, que a igreja somos nós. Então essas pessoas se reuniam num local, e o local era nas casas. Vamos prosseguir a leitura. Nós vamos... Versículo 2, Sencreia, né? Para que a recebais do Senhor, como convém, aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Tá vendo? Então a finalidade dos irmãos se reunir nas casas, porque essa irmã aqui, ela protegia os mais fracos, pobres, né? As ofertas que entravam, eles compartilhavam, um ajudava o outro. Vivia em completa união, né? Unidos. Quando José foi governador do Egito, muitos anos passados, né? E ele veio a falecer e entrou outro faraó. Então o faraó percebeu que o povo de Deus, quando estava unido, era forte. Lá em Êxodo, os primeiros capítulos de Êxodo, fala isso. O povo unido era eles viram que o povo unido se tornava uma fortaleza, a união do povo de Deus. Uma fortaleza. Mas olha para hoje aqui. Cada denominação tem seu dono, e uma se diz melhor do que a outra, uma salva mais do que a outra, porque essa denominação não tem salvação. A salvação foi pela graça e a salvação está em Cristo. Né? Mas eles consideram a nossa igreja santa. Aquilo não é igreja, é denominação. Uma denominação tem uma placa e tem um dono, tem um estatuto registrado no cartório. A nossa igreja, que somos nós, o nosso estatuto está aqui na minha mão, a palavra, o Evangelho da Graça. Não é a lei de Moisés, é o Evangelho da Graça. Aí, sendo preceitos de homem, se torna uma religião. Então, tudo que está lá fora, que se diz igreja, é religião.
Então, e nós somos o quê? Nós somos cristãos, porque nós seguimos o Cristo ressuscitado. Nós seguimos, não é Ele nem... Nós seguimos Cristo, não é Ele antes da cruz, é depois da cruz. Que antes da cruz era Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Depois da cruz é o Cristo ressuscitado. Então nós somos cristãos. E lá em Cesareia, Paulo e o seu companheiro foram os únicos que foi chamado de cristão pela primeira vez. Hoje eu posso me dizer, eu sou um cristão. Tem falha? Tem. Nós somos seres humanos. Mas é justamente para estar na obra do Senhor para consertar esses erros, essas fraquezas da nossa carne. A fraqueza da nossa natureza carnal. Que todos nós temos essa fraqueza. Herdamos de Adão. E não tem oração para isso. Nós é que temos que fazer essa natureza carnal morrer. Ser derrubada, cair quebrada por terra em nome de Jesus. É o nosso espírito fortalecido que vai derrubar a nossa natureza carnal. Esse corpo, como se diz na lei de Moisés, pecaminoso. Vamos ler. Cada versículo é uma revelação. Para que recebais do Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Está vendo? Então Paulo era um apóstolo escolhido por Cristo. Em Jesus, o primeiro Jesus de Nazaré, era o discipulado. Jesus enviava de 2 em 2. O apostolado é de 1 em 1. O discipulado, Jesus mandou de 2 em 2. Os discípulos de Jesus. Depois da cruz, apostolado de 1 em 1. Então, mas mesmo assim o apóstolo Paulo considerava de antes da lei, ele mandava de 2 em 2. O versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Está vendo? Todas as igrejas dos gentios. Então Paulo está pregando a palavra num quadro. Tem judeus também no meio, mas a maioria são gentios, porque os judeus, Jesus veio para os seus, que eram os judeus, e os seus não receberam. Então a ordem de Cristo para Paulo é para ir pregar para os gentios. Pregar para os gentios. Por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para nós que éramos gentios. Eu era gentil. Se você conhece a graça, você não é mais gentil. Você já foi adotado por Cristo. E a adoção aconteceu na cruz. Mas na tua mente, você não sabe disso. Então, a partir do momento que você passa a ter conhecimento desta adoção que foi na cruz, pelo sangue, você não fala mais que é gentil. Eu era gentil. Por quê? Eu sou brasileiro, estrangeiro, que os únicos filhos de Deus eram os judeus. Essa é a mensagem que já foi pregada aqui. Os judeus eram o povo legítimo de Deus. Mas não receberam Cristo. Veio para os seus não receberam. Ele já tinha um plano antes da fundação traçada, um plano de salvação traçada para os gentios que éramos nós. Então nós fomos adotados. E fomos enxertados na oliveira verdadeira e participamos das raízes e dos ramos da árvore. Essa história aqui, o apóstolo Paulo conta lá em Romanos 11. Eu já preguei sobre aqui. É o enxerto da oliveira brava, o zambujeiro na oliveira verdadeira. Que maravilha de palavra, né? É o versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Tá vendo? Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Vamos voltar aqui, ó. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Na casa de quem? Dos cooperadores de Paulo. De Priscila, Áquila, meus cooperadores. Lá no versículo 3 é o contexto.
Então essa igreja reunia-se nessas casas. Paulo fala a igreja, vamos ver aqui novamente, a igreja que se reúne na casa deles. Ele está falando aqui a igreja que se reúne, porque quando nós que somos membros do corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então nós estivermos debaixo de um pé de manga reunidos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E o líder, em todo lugar que nós estivermos reunidos, o líder é Cristo. O líder da igreja não é um homem. É Cristo, é o cabeça da igreja. Daqui a pouco nós vamos ver. Eu já preguei sobre a igreja verdadeira aqui. Está escrito lá no livro de Efésios. Falando sobre a igreja verdadeira. Em todo lugar que nós estivermos reunidos, em reunião, congregados, pregando, ministrando a palavra dele, o pastor nosso, o líder, o sacerdote eterno é Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja, Cristo. Nós somos os membros. Os membros é onde habita o Espírito Santo. Habita em mim, habita em você e habita em todas as pessoas que receberam o dom e ativaram esse dom na vida deles. Para ativar o dom é fácil. Ouvir a palavra, crer e colocar em prática na vida. Está ativado o dom da fé. Esse dom da fé aconteceu lá no Calvário. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação da graça é pela fé. O dom dado por Deus. Eu falei na quarta-feira. Esse dom é uma parte de Deus em nós. A mesma fé que eu tenho, você tem. Eu posso ter mais conhecimento do que você, diante de Deus, da palavra. Mas a fé é a mesma. Você pode fazer seu conhecimento de Deus crescer na tua vida. Mas a fé não é como antes da lei, como antes da graça. Na lei de Moisés, cada um tinha sua fé. Por isso que Jesus disse, nunca vi tamanha fé em Israel. Uns tinha mais fé do que o outro. Mas na graça é diferente. Deus deu um dom e é uma medida para cada um igual. Sabe? A mesma medida que eu tenho, você tem. Agora, o conhecimento de Deus aí é diferente. Eu posso ter mais conhecimento, você pode ter mais conhecimento que eu. Do Evangelho da Graça. Vamos prosseguir. Aqui nós já vimos aqui que a igreja, Priscila, Áquila e a Febe, elas são cooperadores de Paulo. Porque as viagens de Paulo viajava e pregava a palavra, reunia um grupo de irmãos e eles se reuniam numa determinada casa. Um dia era numa casa, outro dia era noutra. E tinha a congregação fixas nas casas, né? Por que motivos se reunia nas casas? Tinha vários motivos. Um dos motivos é que eles pregavam a palavra não para ganhar dinheiro e enriquecer, como nós vemos nos tempos de hoje. Abrir uma igreja, vai lá no cartório, abre um ministério, né? Que tem um dono, é registrado no nome de um homem que é o dono daquele local, quem manda lá é aquele homem, né? Agora de Deus é diferente, quem é o dono da igreja é Cristo. Ele é o cabeça, ele é quem dá as coordenadas, o raciocínio, o pensamento vem dele. Por isso que tem um versículo que diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que fazemos para ter a mente de Cristo? Estudando o Evangelho da Graça, aprendendo o Evangelho da Graça. Porque quando você aprender o Evangelho da Graça, você vai fazer igual eu estou fazendo também. Pregar esse Evangelho para outras pessoas. Para eles tomar conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz pela vida deles. Né? Mas as denominações de hoje, o homem que está ali diz, eu vou orar por você, você vai trazer 10 reais, você vai ganhar 100, você vai trazer 100, você vai ganhar 1000. Isso não tem na Bíblia. Essa multiplicação de dinheiro para enriquecer não tem na Bíblia. Tem a prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus é diferente. Nós podemos ter muito dinheiro, podemos ter casa maravilhosa, podemos ter bens e bem, mas sem
a raiz da nossa natureza carnal está contaminada. Que a palavra diz lá em Timóteo que o dinheiro é a raiz de todo mal. A pessoa fica orgulhosa, muda, né? A pessoa hoje está humilde aqui, amanhã ganha muito dinheiro, amanhã ele já é outra pessoa. Duas caras, né? Então a gente devemos ser humilde na pobreza e na bonança. Ajudar as pessoas. Então vamos prosseguir. Nós já vimos aqui, ó. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Tá vendo? Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Tá vendo? Antes de Paulo pregar a graça lá, já tinha pessoas que estavam em Cristo já. Gentios, adorando em espírito e em verdade. Né? E Paulo falou aqui, companheiro de prisão. Por que Paulo estava preso? Era preso às vezes. Será que ele tinha xingado alguém, maltratado alguém? Não, porque ele estava pregando a verdade. E quem prendia Paulo eram os judeus, com ciúme da pregação de Paulo. Todas as vezes que Paulo foi preso, foi por judeus. Porque a lei ainda era antes do ano 70, o templo ainda estava de pé e a lei estava ativa ainda. O templo não tinha sido derrubado ainda. Faltava pouco tempo nessa época. Então ele celebrava a lei normalmente, mas já tinha a profecia que no ano 70 ia ser derrubado. Jerusalém destruída, o templo derribado. Como Jesus profetizou e aconteceu. A história conta. Não tem aqui na Bíblia falando, mas a história conta isso aqui, ó. É paralelo à palavra. Então, essas prisões eram devido a Paulo pregar a verdade, porque a lei na cruz foi abolida por Cristo. Ele cumpriu a lei até dizer, está consumado. Até ali foi a lei de Moisés. Ele cumpriu a lei lá por nós. Cumpriu a lei por nós que não daria conta de cumprir. Então, na cruz ali, ele cumpriu a lei por nós. E ela ficou para trás. Agora é um novo e vivo caminho. A perfeição de Deus, Cristo ressuscitado. É porque na quarta-feira eu falei também, tudo na lei era sombra do que viria a ser perfeito. E na cruz, a perfeição de Deus foi aprimorada ali na cruz. A morte de Jesus. A lei ficou para trás, foi abolida. Então quem estiver seguindo o mandamento da lei está afastado de Cristo. Deus não reconhece mais os mandamentos da lei de Moisés hoje, porque a lei de Deus para nós hoje é a lei da fé. E o que vigora nessa lei da fé? Tem um ponto principal, que é o amor. As pessoas hoje não têm amor um com os outros. Vamos prosseguir a leitura. O versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampilato, meu dileto amigo no Senhor, meu dileto, né? Um irmão mais chegado, preferido, que Paulo estimava, querido, amado, né? A minha Bíblia, a tradução é mais difícil. Dileto amigo no Senhor. Versículo 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustaques. Versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Cada nome difícil de pronunciar. Aristóbulos, né? Os da casa de Aristóbulo. Então, os da casa de cada casa dessa se reunia uma igreja em graça, né? E tinha uma aqui, outra na esquina,
e de tempo em tempo ele juntava tudo, se reunia no local e celebrava o nome de Deus, celebrava Cristo ressuscitado, né? Em união, compartilhando, partindo o pão, né? Você sabe o que é partir o pão na graça? É semear a palavra. Eu estou partindo o pão nessa noite aqui com você, ó. A palavra de Deus, o pão que desceu do céu é Cristo, viu? Né? Depois da graça, não é... Depois da cruz, que é a graça, as coisas não são materiais, são espirituais. Antes da cruz, era material. Na lei de Moisés, era tudo era material. A pessoa tinha que levar um cabrito, tinha que levar um bezerro para ser sacrificado no templo. Para receber a bênção. Para receber a bênção. Então vamos prosseguir a leitura aqui, ó. Estamos no versículo 10. Saudai meu parente, Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão do Senhor. Tá vendo? É tudo igreja. Os da casa de Narciso. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Persíde, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Você conhece esse Rufo? Você lembra quando Jesus morreu lá na cruz? Que ele apanhou tanto antes de chegar no lugar de ser crucificado, que eles escolheram um homem lá no trajeto chamado Cirineu para carregar a cruz, ajudar Cristo a carregar a cruz. E ele carregou um período, ninguém sabe quantos metros foi, até Jesus tomar um fôlego e pegar novamente a cruz, porque o condenado tinha que carregar a cruz. Mas Jesus estava tão desfalecido ali no seu corpo que não estava dando conta de carregar aquela cruz. E os romanos pegaram um homem lá que estava lá assistindo lá, que era um espetáculo esse aqui que aconteceu lá em Jerusalém. A morte de Cristo foi um espetáculo lá para aquela região na época. Simão Cirineu, naquele dia, era sexta-feira, ele estava preparado para ir para o templo celebrar a Páscoa. Ele estava de roupa branca. E lá no templo, e só entrava judeu, mas Cirineu, ele era de uma colônia lá na terra dele, judaica, e veio celebrar a festa em Jerusalém. Por que era judaica? Do tempo de Salomão. Lembra daquela rainha de Sabá, que Salomão teve um caso com ela e gerou uma colônia judeia lá nesse lugar. E esse Cirineu era de lá. Ele era preto, moreno, escuro, né? Aquelas regiões ali perto da África ali, Ásia, África. E ele estava preparado para ir para o templo, uma roupa branca, não podia ter mancha nenhuma. Encostando em Cristo, sujou a roupa tudo de sangue. Ele perdeu a celebração do templo por isso, mas assistiu a maior celebração da vida dele. E esse Rufo que nós acabamos de ler aqui, filho de Cirineu. Mas, na época que Cirineu estava lá, ele era pequeno, estava na terra dele, ele não estava em Jerusalém. E quando o pai dele chegou lá na terra dele e contou a história, esses homens aqui, Alexandre e Rufo, também que era lá no Evangelho da Circuncisão, em Marcos, conta isso. Eram os dois filhos dele. Ele contou a história e os dois filhos dele se converteram ao Evangelho. Então, é uma história maravilhosa, querido. Já te contaram isso para você? Nós temos que ler a Bíblia, aprender, conhecer Deus. Tem tantos mistérios aqui revelados para nós. Porque está revelado, era mistério, mas agora para nós é revelado. Né? Vamos ver aqui Rufo de novo. Saudai Rufo, eleito no Senhor. E igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Essas alturas aqui dessa carta, já fazia muito tempo que tinha acontecido lá em Jerusalém, a morte de Jesus. Aqui está mais ou menos no ano 65, 66, 68, antes do ano 70, mais ou menos aqui essa carta
está regendo aqui neste ano. É o primeiro século da história. Nós estamos no ano 2020. Há mais de 2000 anos atrás aconteceu isso. Né? Então essa história de Sirineu é maravilhosa, viu? É uma hora nós pregamos isso aqui. E vamos prosseguir. Saudai Assíncrito, Fregonte, Hermes, Petrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Tá vendo? Se reúne com eles. Aonde? Nas casas. Se reúne com eles nas casas. Vamos ler mais o versículo 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Tá vendo? Aqui já é outra casa, ó. Vamos ler o último versículo. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Então aqui tem várias igrejas. Várias igrejas, os grupos que se reúnem, que a igreja somos nós. Ele está falando assim de uma forma. Todas as igrejas. Todos nós. Então quando nós nos reunimos, 2 ou 3 reunidos, nós formamos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Estou reunido aqui na minha casa. E você está reunido na tua aí? Então, meus queridos, no tempo de Paulo era assim. E eu falei um dos motivos lá da perseguição dos judeus e dos romanos também. Que os judeus perseguiam e entregavam para os romanos. Quem cumpria, executava a lei, eram os romanos. Que os judeus eram um povo religioso, entre aspas, né? Religioso, avarento, só queria o bem para eles mesmo. Né? E Jesus, quando estava aqui, disse que o avarento não entra no reino de Deus. E o reino de Deus nós estamos vivendo em vida. Então, a pessoa é avarenta hoje, está perdendo a herança de Deus aqui na terra. Que a herança de Deus nós recebemos aqui na terra. Porque quando nós desfalecemos desse corpo, nós vamos direto para a glória. Viver a vida eterna. E a coisa vai esquentar daqui para frente, viu, meu querido? Né? Mas eu quero que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fortaleça a tua mente, fortaleça teu coração, ilumine teus olhos para que você venha entender verdadeiramente, tomar conhecimento de Deus. Porque se você não conhecer Deus, não ativar o Espírito Santo, sua oração não chega diante de Deus, né? Porque quem ora por nós é o Espírito Santo. Se você não ativou o Espírito Santo na tua vida, tua oração é em vão. Mesmo sendo filho de Deus, está perdendo as coisas de Deus, a herança. Porque o testamento já foi aberto na cruz. O Velho Testamento ficou para trás, foi aberto com a morte de Jesus, o Novo Testamento. E o testamento é onde nós tomamos posse da herança. Porque o testador que fez o testamento, ele tem que estar morto para a gente receber. Tinha que morrer para a gente receber a herança. Então ele morreu e ressuscitou. E hoje nós somos herdeiros, filhos e herdeiros legítimos de Deus. Vamos prosseguir. Então aqui nós vimos que as pessoas que são os membros, que são a igreja, se reuniam nos lares. Aqui, ó, nós vimos aqui o penúltimo versículo que nós lemos aqui, ó. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com ele. Então, além dessa família, outras pessoas se reuniam com eles. Para quê? Para partir o pão. Viver em comunhão, celebrando o nome de Cristo. Ó, nós estamos adorando. Então, eles cantavam salmos, eles cantavam. Se tivesse instrumento, eles tocavam, igual nós estamos fazendo aqui. Nós iniciamos o culto, oramos. Nós iniciamos o culto, cantamos. Um culto é isso. O que é um culto? Culto é uma gratidão. A quem? No caso aqui, é a Deus que fez por nós. O melhor de Deus, Ele fez para nós na nossa vida. O melhor de Deus, por isso que eu posso dar lá nas coisas, o melhor de Deus em nossas vidas. O que é o melhor de Deus em nossas vidas? Cristo. Você estando em Cristo, tem todas as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Então, se nós imitar
o que Paulo fez por Cristo, se nós imitarmos ele, nós estamos imitando o que Deus quer que nós façamos. Fazendo a coisa verdadeira nas nossas vidas. Então, meu querido, Deus, essas igrejas se reuniam nos lares. Por que eles se reuniam nos lares? Porque o poder de Deus estava ali em cada um. O poder de Deus está na minha vida, o poder de Deus está na tua vida também, que está aí do outro lado. Você crê nisso? Porque quando Cristo, vamos ler aqui em 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, vamos ver aqui, 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, Cristo, quando morreu na cruz e se tornou vitorioso, ele venceu a morte na cruz. E todos que seguem, que crê no que ele fez na cruz, recebeu, foi escolhido por ele, recebeu a vitória de Cristo. A mesma vitória que Cristo teve na cruz, eu tenho e você que crê. Então, todos os dias, dia e noite, Deus nos conduz em completa vitória. Né? Deus nos apresenta aqui a vitória obtida na cruz. O que é que Cristo obteve na cruz? A nossa salvação. O nosso bem-estar, tanto aqui como na glória. É maravilha de Deus. Então, ele nos conduz em triunfo. E o poder dele, vamos voltar lá na frente, lá em Efésios 3:20. Nós já estamos terminando. 3:20. Eu leio na quarta-feira o 2:20 e o 3:20. Vou ler o 3:20 de novo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, tá vendo? Eu estava falando sobre, até aqui nos ajudou o Senhor, uma frase da lei de Moisés, aqui ficou para trás. Deus não me ajuda só até aqui, não. Não, ele faz na minha vida, já fez, ele já me abençoou e fez infinitamente tudo que eu preciso. Agora resta eu tomar posse, abrir o testamento e tomar posse da vitória, da herança na minha vida. É isso que você tem que fazer. Mas no lugar que você vai, para a denominação que você vai, não ensina isso. Aí você faz uma campanha lá de 7 dias, não recebe, acha que recebeu o bênção, não recebeu. No outro mês faz outra campanha, fazendo campanha para... Qual é o benefício que tem a campanha? Para o homem que faz é que ganha dinheiro das pessoas. Ele tem que levar envelope. E na graça não tem isso. Porque nós, além de sermos vitoriosos, como o apóstolo Paulo diz, nós não somos só vitoriosos, nós somos mais que vencedores em Cristo. E ele nos conduz em completa vitória. Em triunfo. Triunfo é isso, completa vitória. Né? Triunfou na cruz por nós e nós recebemos esse triunfo na nossa vida. E 3:20 diz assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tá vendo? Ele nos dá infinitamente a provisão, porque o poder dele opera em nós. Mas que poder é esse? Não é eu colocar a mão na tua cabeça e tu cair, não. Cai ciscando lá, gritando, esperneando. Isso não é coisa de Deus, não. Né? O poder de Deus opera em nós, é o poder de levar o conhecimento de Deus, aquilo que ele fez na cruz. Cristo fez na cruz por mim e por você. O poder de Deus é a palavra. E o poder de Deus, a palavra estando na nossa mente, Jesus disse que se nós tivermos fé, como ele disse lá, que o poder está aqui na nossa mente, nós removemos montanhas.
Você vai fazer aquilo que tua mente, a tua consciência manda. A consciência estando firmada no Evangelho da Graça. Porque Judas era um filho da perdição. E ele, quando ele traiu Jesus, que foi levar as moedas lá para o sacerdote disse, não, mas não tem nada a ver com isso. Bateu um remorso em Judas, junto com a consciência dele. Né? Não era arrependimento, era um remorso e a consciência acusando que ele fez coisa errada. Ele foi se enforcar. Se enforcando, ele não morreu enforcado. Você sabia que Judas não morreu enforcado? Judas era um caboclo baixo, grosso, forte, pesado. Jogou a corda lá. E quando ele pulou, o galho se arrebentou. Ele caiu no chão. É lógico que foi do chão, né? E se arrebentou tudo. As vísceras dele, a barriga dele se abriu. As vísceras dele. Foi o maior escândalo a morte de Judas. Onde é que você aprendeu isso? Na palavra? Está escrito na palavra. Agora, não vou dizer o versículo, procura lá que você vai ver. A corda não matou Judas, quem matou foi a queda. Segundo a palavra que eu li aqui, ó. Quando ele caiu, se arrebentou todo, as vísceras saiu dele e virou aquele lamaçal lá, como se um trem tivesse pisado um animal. É? A árvore era alta, ele pesado, o galho não aguentou e caiu. Está escrito na palavra. É assim que você aprende a palavra, procura lá que você acha. Nem que você tenha que começar lá em Gênesis e no Apocalipse você acha a palavra. Viu, meu querido? Então, chegando já ao término, tem mais coisa para ver, mas nós temos tempo. Se não der para dar quarta-feira, se você recebeu a notícia aí no meu Facebook, luto, pode dar glória a Deus, viu? Se você vir alguém daqui, luto, o embaixador de Cristo faleceu, glória a Deus, né? Glória a Deus, porque, como disse Paulo aqui em Filipenses, vamos ler para nós terminarmos aqui, ó. Filipenses 1:21, Paulo, ele estava convicto da fé dele em Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas como ele tinha um trabalho a fazer, ele teve que permanecer até se cumprir o propósito de Deus na vida dele aqui. Então, se Deus tem um propósito na minha vida, eu não sei quanto tempo eu tenho. Se Deus tem um propósito na tua vida, querido, as pessoas que Deus tem um propósito na vida deles, contam a palavra, para levar a palavra, dura mais. Mês que vem eu faço 61 anos. Era por estar lá aqui tem um cemitério que chama Santa Cruz. Era por estar lá, aqui jaz. Uma cruz lá toda cheia de cupim, quebrada, talvez nem via mais. Ele fica abandonado. No dia do velório é tudo chorando. A pessoa vira santa ali no caixão. Mas era bonzinho demais. Era tal, né? Mas enterrou, acabou. Né? Esquece, fica só na memória lá. Igual no dia que está hoje, está um caso sério mesmo. Antigamente era um ano de luto, como Moisés, quando Deus sepultou Moisés, foi 40 dias de luto. 6 milhões de pessoas em luto, em prol de uma vida. Então, meu querido, é isso aí. Eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus pela tua vida, que eu sei que tem muitas pessoas aí nos assistindo, e uma pessoa que estiver assistindo e colocando em prática na vida esse conhecimento de Deus, a vida muda. Viu? Mas cada mudança, cada dia que nós mudamos um pouco, ainda tem muito mais para mudar, porque nós estamos num processo aqui nessa terra. Esse corpo nosso está num processo de ensinamento, como eu postei hoje. O apóstolo Paulo veio para promover a fé na vida dos eleitos. E esse evangelho é para promover aquela fé da graça na nossa vida. Para você entender o que Cristo fez na tua vida e crescer espiritualmente. Para não ser enganado pelo sistema religioso. O sistema religioso está aí, ó. O mundo está contaminado. Mas Deus
O mundo é de Deus. Contaminar o mundo, mas o mundo é de Deus. Tem separação. O de Deus não tem contaminação. É por isso que eu estou dizendo que se aparecer na minha página luto, dê glória a Deus. Não fique triste não, sabe por quê? Quando a gente desfalece nesse corpo, tragado foi a morte pela vitória. Do mesmo jeito que Cristo morreu e ressuscitou, ele venceu a morte lá na cruz. Se ele venceu, ele é o primogênito da sua criação, ele é o primogênito, foi o primeiro a ressuscitar, nós somos em seguida, nós estamos em seguida. Então o luto é uma bênção na nossa vida. Mas quem tem um propósito, repetindo o que eu falei, quem Deus tem um propósito nesta terra para ser usado, porque Ele opera em nós o seu poder. Deus agora está operando o poder dele, transmitindo a palavra para ti, querido, que é o poder de Deus. O poder de Deus não está no homem, está em todos os eleitos de Cristo. Eu, você, que se dispõe a levar a palavra. Ah, mas eu não sei falar. Eu também não sei não. Tem uma colega minha aí, lá em Cuité, ouvindo a palavra, chama Ângela. Nós estudávamos junto. E eu era tímido que pelava lá no colégio. Era em Nalva também, em Natal, aí ela conhece essa história. E me puseram para... era um juiz que era o professor nosso. Me puseram numa peça teatral e a peça era de Cristo. Barrabás e a condenação de Cristo. E me puseram como Barrabás, nem falar eu não sabia. E eles mangando de mim. Né? E quem diria que hoje, louvado seja Deus, Deus está me usando para pronunciar a sua palavra sem timidez. Não sou eloquente, não tenho formatura de um homem que faz discurso eloquente como os políticos fazem, mas Deus me usa para levar a palavra a todas as pessoas que interessam conhecer o conhecimento de Deus. Né? Então, quando eu estou lendo a palavra, eu lembro do meu tempo que eu estudava lá. Era um científico na época, lá em Cuité, na Paraíba, lá, vizinho de Nova Floresta. Né? Tem muitas pessoas me ouvindo a mensagem de Cristo lá dessa região, Natal, aquela região toda, dos Estados Unidos. Domingo passado eles mandaram as mensagens aqui para mim, né? Estudei pouco inglês, mas consegui só dizer para ela, não falo inglês, não. Só sei dizer bom dia, boa tarde, boa noite, e olha lá. Então, meu querido, é a maravilha de Deus, né? Lá no livro de Isaías diz que Deus ia nos levar a muitos lugares e falar línguas estranhas, essas línguas estranhas que nós não conhecemos. Viu? Tem os intérpretes. Então Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. Então, por isso que nada desse mundo me abala. Né? Porque quando eu estava na carne, tem certas coisas que aconteceram na minha vida, isso eu estava abalado. Mas graças a Deus, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e Deus nos guarda, nos livra de todo mal e todo perigo. Graça e paz, abençoado, glória a Deus pelas nossas vidas. Na quarta-feira nós estamos de volta aqui com a palavra maravilhosa de Cristo. Em nome de Jesus, boa noite, graça e paz. Abba, Pai.